Hipotireoidismo. 8 sinais de alerta. Ainda que os sintomas do hipotireoidismo possam ser confundidos com os de outras condições de saúde comuns, se você apresentar mais de um deles, é conveniente consultar um médico para obter um diagnóstico precoce. Hipotireoidismo, ou a tireoide hipoativa, ocorre quando a glândula da tireoide não funciona como deveria. É importante lembrar que a tireoide é a glândula mais importante do corpo, devido ao fato de que ela afeta uma grande quantidade de processos. Seu mau funcionamento coloca em risco a saúde. Infelizmente, os primeiros sintomas de que algo vai mal podem passar despercebidos no começo. Recomendamos que todos sempre se mantenham alertas para estes sinais: queda de cabelo e fraqueza nos fios. O hipotireoidismo pode levar a diferentes tipos de condições capilares. Os problemas mais comuns são o afinamento, a queda, pontas duplas e ressecamento. Se você sempre teve um cabelo saudável de repente, começa a lidar com estes problemas, é preciso prestar atenção a outros sintomas. Você não deveria se preocupar se esta for a única mudança que você notou. Às vezes, algumas mudanças na alimentação e no estilo de vida podem afetar o crescimento e a beleza do cabelo. No caso da sua família também apresentar problemas no cabelo, pode se tratar de uma condição genética que provavelmente não esteja relacionada ao hipotireoidismo. Sensação de frio constante pode ser sintoma de hipotireoidismo. Sentir frio em todo momento, mesmo que na verdade o clima não esteja tão frio assim, pode ser um problema associado ao hipotireoidismo. Este é um dos sinais mais confiáveis de que a sua tireoide não está funcionando corretamente. Isso se traduz em uma intolerância ao frio. A diferença entre esta hipersensibilidade e o frio real é que você sentirá uma dor profunda nos ossos. Antes de se preocupar por causa do frio, é preciso analisar se este pode ser um problema climático. Se você mudou de cidade recentemente, pode notar certos incômodos por causa da mudança de clima. No caso de não haver ocorrido nenhuma mudança, é importante consultar o seu médico. Fadiga mental. Você está se esquecendo das coisas e sentindo uma fadiga mental. Isso ocorre com você mesmo quando está mantendo uma alimentação saudável. A fadiga mental é um problema muito comum em quem tem jornadas de trabalho muito estressantes. No entanto, se após descansar devidamente você continua com a sensação de fadiga mental, poderia se tratar de um sintoma do hipotireoidismo. Há um forte vínculo entre os níveis hormonais e o funcionamento dos órgãos do seu corpo. Basicamente, a escassez do hormônio da tireoide debilita o seu cérebro. Esta é a razão pela qual surge a fadiga mental. Todos já sofremos alguma vez, e é algo totalmente normal. Entretanto, se ela surgir como um problema crônico e constante, pode ser um indício de um problema de hipotireoidismo. Aumento ou perda de peso repentinos. Quando a tireoide não está funcionando adequadamente, ela pode causar ganho ou diminuição súbitos de peso. Os mesmos não ocorrerão por causa de mudanças nos hábitos alimentares. As mudanças de peso neste caso ocorrem de forma imediata. A razão é que os hormônios produzidos pela tireoide controlam o armazenamento e uso das gorduras do corpo. Quando a tireoide não trabalha como deveria, a gordura também não é queimada corretamente. Em algumas pessoas, pode ter início uma combustão excessiva das calorias, enquanto outras poderão acumulá-las sem gastar. Dores e cãibras musculares.
Você está sentindo dores e cãibras musculares constantes. A menos que você tenha começado a praticar exercícios recentemente, este pode ser um sintoma de hipotireoidismo. Quando a sua tireoide falha, a síntese de minerais provoca dores e cãibras em articulações e músculos. As principais áreas do corpo afetadas são as mãos e os músculos das pernas. Depressão. Às vezes, pode ser sintoma de hipotireoidismo. Você se sente triste, sem interesse pelas atividades comuns. O hipotireoidismo tem este efeito devido à complexa combinação de hormônios pela qual a tireoide é responsável. A depressão induzida pelo hormônio da tireoide surge por causa dos desequilíbrios. Nestes casos, a terapia e mudanças de estilo de vida não costumam melhorar a situação. O necessário neste tipo de depressão é o consumo de medicamentos. Através deles, será possível alcançar o equilíbrio hormonal, mas é preciso saber que esta não é uma tarefa simples. Ainda que tenham sido feitos vários exames, o médico deverá fazer muitos ajustes antes de descobrir as quantidades adequadas de medicamentos. Unhas e pele ressecadas. Ter as unhas e a pele ressecadas é um claro sinal de que alguém está sofrendo de hipotireoidismo. Cada um conhece o seu corpo e certamente sabe que em alguns meses ou condições precisa enfrentar o ressecamento. Isso é muito comum, por exemplo, durante o inverno, quando o ar é seco e os ventos são frios e constantes. Um problema claro se apresenta quando o ressecamento é constante. O problema com o ressecamento é que, caso não for tratado a tempo, pode acabar causando lesões na pele. Ela começará a ficar com um aspecto rachado, e podem até ocorrer infecções. É uma situação muito problemática para quem vive com doenças como a diabetes. Diminuição do apetite sexual. Você notou que o seu apetite sexual diminuiu consideravelmente sem razão alguma. Isso pode ocorrer por muitos outros fatores. Uma vez que o estresse, problemas circulatórios e uma má relação amorosa tenham sido descartados, é importante também examinar a sua tireoide. Você pode ficar tranquila, porque na maioria das vezes, a diminuição do desejo sexual não é sua culpa. Em geral, você pode descobrir que se trata apenas de um sintoma de outra condição, e após o problema principal ser tratado, tudo volta à normalidade. Os sintomas que mencionamos também podem ser indicativos de outros tipos de problemas de saúde. No entanto, se você estiver lidando com 2 ou mais deles ao mesmo tempo, consulte o seu médico. Uma série de exames gerais poderá ajudar a responder às suas dúvidas. Normalmente é possível descobrir com facilidade se a sua tireoide tem alguma condição que requer tratamento. As orientações foram úteis para você. Sendo assim, continue lendo nossos artigos.